A lição de hoje é a lição de número 4. O primeiro milagre de Jesus. Eu estava observando, irmã Denise, que essa lição era para a irmã ensinar. E aí, eu acabei pegando a revista do pastor Eliel, que era para eu entregar para ele. Cheguei na correria, irmãos, comecei a riscar a revista, e depois que tá o nome do pastor Eliel, vou entregar ela já riscada depois. A minha ficou em algum lugar lá em casa. O primeiro milagre que é narrado pelos evangelhos é esse milagre que acontece em João capítulo 2. No João capítulo 2 é narrado essa história que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas narra esse fato. Somente João se atém a descrever esse primeiro milagre. E é bom que se diga, é o primeiro milagre que Jesus opera. Então, para os irmãos entenderem o pano de fundo, vocês vão perceber que Jesus já está provavelmente com uma idade aí de 30 anos, não tinha ainda iniciado o seu ministério miraculoso, vamos assim dizer, não tinha exercido e nem feito nenhum milagre, mas os irmãos vão observar nesta lição que a sua mãe já sabia o filho que tinha dentro de casa. Por quê? Quem falou para Maria que Jesus poderia resolver aquele problema? Maria já tinha visto Jesus operar algum milagre? A Bíblia não fala. E nós entendemos que não. Mas ela sabia, até porque era uma promessa dada por Deus a Maria. Ela sabia que o filho dela era o Cristo. Maria sabia que o seu filho foi dado por Deus e era o próprio Deus que ela tinha gerado no seu ventre. Olha só, irmãos, que interessante. Porque nesta lição, a gente vai ver os aspectos desse primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia. E aí a gente pode, nessa história, extrair algumas lições, e são lições preciosas, para que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana. Por mais que seja um milagre, um fato, uma narrativa de João, mas nós podemos aplicar lições para a nossa vida prática diária e extrair daqui algumas lições. Algumas como o poder de Jesus para prover e transformar. A primeira lição que nós podemos tirar desse milagre é o poder que Jesus tem para trazer provisão e também transformação. Porque eu posso muito bem fazer uma aplicação aqui, que o nosso Jesus Cristo, ele tem poder para transformar não só água em vinho, mas para transformar a vida de qualquer pecador em uma nova criatura. A exemplo disso, está eu e você aqui hoje, sentado em comunhão com Cristo. Olha o que você era antes, se você não era muito pior do que uma água, e Jesus transformou a sua vida. Da mesma maneira que Jesus transformou a água em vinho, Jesus pegou um pobre, miserável pecador como era eu e você, transformou a nossa vida. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E essa história da transformação da água em vinho mostra o poder de Jesus de transformar. Aí no mundo, irmãos, tem um dizer que diz que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Isso não é verdade, irmãos, porque tem pessoas que é improvável. Já viu aquelas pessoas que são mal faladas, malditas, e aí malditas no sentido de receber palavras negativas, ovelha negra da família. E aí Jesus pega essa pessoa, transforma, dá-lhe um novo nome, muda a vida dessa pessoa radicalmente, se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quem olha para ela hoje, para ele hoje, vai ver como Jesus transformou a vida desse cidadão. Só Jesus para fazer o que fez. Isso fala do poder transformador de Jesus. Não existe vida, não existe homem, não existe mulher que não seja mudada a partir de um encontro com Cristo. Jesus pode transformar. Talvez irmã, talvez irmão, você tenha dentro da sua família alguém que você olha
você ora pedindo Deus para transformar, para mudar, e quanto mais você ora, mais parece que essa pessoa se desvirtua do caminho da retidão. Jesus Cristo pode transformar essa vida. Jesus pode transformá-la, não é você, é só Jesus. Somente Jesus pode transformar. A história da transformação da água em vinho fala disso. Mostra o poder miraculoso de Jesus, o que ele pode fazer com uma vida. A exemplo disso, irmão, é você. A exemplo disso somos nós. Que Jesus transformou. Pastor, mas eu nasci num lar cristão. Pega os seus antecedentes. Converse com o seu pai. Converse com a sua mãe, converse com o seu avô. Você vai ver que um dia Jesus teve que entrar na história da sua família e mudar a rota dela. Mas foi Jesus, o ponto de partida da mudança é Cristo. Somente Cristo. Não é a igreja, irmãos. A igreja é Jesus, é a igreja. É Jesus que transforma. Não é o pastor. O pastor foi apenas o vaso, o instrumento usado por Deus. O pregador foi somente o instrumento usado por Deus para que houvesse a transformação. É porque o ser humano gosta de materializar muitas coisas. Não foi o dia que aquele pastor pregou, aquele dia minha vida transformou, nada. Foi o poder do evangelho ministrado através da palavra, que entrou no seu coração e você não resistiu ao poder do evangelho, e Jesus transformou a sua vida. É Cristo que muda. E aí, João está mostrando exatamente isso, o poder que Jesus tem de transformar. Pode até ser água, mas quando Jesus entra na vida do homem, muda e transforma essa vida para ser alegria, porque vinho fala disso, de alegria. A vida pode ser torta, desarrumada, desaprumada, sem destino, mas quando Jesus entra, essa vida é transformada. A primeira lição que a gente pode, eu estou na introdução, tá, irmãos? Jesus tem poder para transformar qualquer vida. Jesus pode transformar. O segundo ponto que eu posso dizer aos irmãos, a linha e no sentido de introdutório aqui da mensagem, é a relevância da conexão entre fé e obediência. Essa história, irmãos, fala a relevância da fé e da obediência. Por quê? Começa com a obediência dos servos obedecendo Maria, dizendo: tudo que eles fizerem, vocês façam. Eles obedecem a Maria. Depois, tudo que Jesus manda esses servos fazerem, eles fazem, obedecem. E o interessante é, irmãos, que quando Jesus fala para eles pegar aquelas 6 talhas e encher, aqui nessa lição, não sei se alguém tem a revista, mas a gente vai ver, a revista do professor vai dizer que essas 6 talhas dava aproximadamente entre 300 a 550 litros de água. Jesus está dizendo para os servos: encham essas talhas de águas. Se eles não obedecessem, pastor Cício, falasse assim, mas é muita água para encher, carregar no balde é muita água para encher. Irmãos, naquela época não tinha água encanada. Eu não vou nem citar o nome da Sabesp, porque tá difícil, né? Mas não era ligar a torneirinha lá e... Não, irmãos, tinha que pegar no balde, em algum lugar, não sei se era perto ou longe. O certo é, irmãos, para o milagre acontecer, esses homens tiveram que obedecer à ordem de Jesus. Encham de água, eles encheram. Agora pegue essa água e leve ao mestre-sala. Eles levaram. O milagre acontece por intermédio da obediência. Eles não viram o vinho transformado e levaram ao mestre-sala. O que eles levam é a água. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles só obedecem uma ordem que era dada por Jesus. Eles pegam a água, levam ao mestre-sala, o milagre acontece quando eles obedecem à ordem de Jesus. Por isso que é importante você entender, irmãos, que muito ou muita das bênçãos que eu e você pode viver, ela está relacionada ao nível de obediência que nós temos. Tem bênçãos, irmãos, que são condicionadas. Nem todas as bênçãos são bênçãos naturais, como o dia, como a chuva, como o ar que respiramos. Porque eu e você não precisa fazer para receber. Amanhã, você orando ou não, sendo crente ou não, obedecendo ou não, o sol vai clarear. Agora, existem bênçãos que são condicionadas à obediência do cristão. Tem muitas pessoas que ainda não recebeu algumas bênçãos porque não é obediente à palavra. Porque Deus manda e não faz. Vou dar um exemplo para vocês na Bíblia. Lembra dos hebreus quando saem do Egito? A distância entre o Egito à terra prometida, que é Israel, é uma distância
que não é muito longa, não é para se demorar 40 anos. Mas o que Jesus faz, o que Deus faz com aquele povo para rodar em círculo, é ensinar a questão da obediência, porque eles eram um povo desobediente, murmuradores. Ao longo desses 40 anos, Deus está tratando com o povo, Deus está ensinando o povo, Deus está preparando eles. O grande problema é que tem pessoas querendo inúmeras bênçãos, mas não consegue ser obediente à palavra. Quer chuvas de bênção, canta, manda, Senhor, chuvas de bênçãos, mas não consegue ser obediente nem ao pastor que vê. O grande problema é isso, irmãos. É porque nós somos desobedientes. E existem bênçãos que são condicionadas à sua obediência. A exemplo disso, a história que nós acabamos de ler. João capítulo 2. Jesus manda eles encher as talhas, eles enchem, obedecem. Jesus fala, agora pega essa água e leve ao mestre-sala. Eles vão lá e levam. Obediência. Quando eles obedecem, o milagre acontece. A água que eles levam é transformada em vinho e o milagre acontece. E detalhe, irmãos, acontece não só para benefício de quem obedeceu. O milagre acontece para benefício de todos que estavam naquela festa. Porque quando você é obediente, existem bênçãos que vai tanto lhe beneficiar, como também a sua casa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor. Amém, irmãos? A relevância da conexão entre a fé e a obediência. Tudo que eu disse aqui aos irmãos está relacionado à fé e à obediência. Então, para que haja milagre, precisa haver obediência, precisa haver fé. No tópico 1, nós vamos falar dos discípulos que creram no Filho de Deus. Por quê? Eu estou falando de obedecer, e nós precisamos passar do princípio que são os discípulos, porque foram os primeiros que creram. E alguns aqui no tópico 1, nem mesmo foram despedidos dos seus familiares. Eu vou fazer um resumo para os irmãos, não vou me ater à leitura, mas tudo que eu estou falando aqui são resumos do que já li. Muitos dos discípulos, a exemplo de crer, de obedecer, a exemplo deles, tem 2 discípulos de João, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 37, que eles recebem um convite de Jesus, e eles nem voltaram para se despedir, dali mesmo eles partiram, obedecendo. E 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão buscando? O que buscais? Eles disseram, mestre, onde moras? Coloca o versículo 39. Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10. Esses discípulos aqui ouviram Jesus, receberam um convite, foi até onde Jesus estava e decidiram ficar. Eles não voltaram nem para se despedir. Tem um outro caso que você conhece, que é o caso de Natanael, que ouviu falar de Jesus e creu. E ele decide, a partir dali, seguir Jesus. Creu em Jesus. Há um outro exemplo, Pedro está pescando. Quando o barco está cheio de peixe, Jesus fala, deixa tudo isso aí, vem e segue. Segue-me. Pedro decide seguir Jesus. Então, a exemplo, irmãos, de crer, está os discípulos que creram no Filho de Deus. Aí eu quero pular para 1.1, que fala da cidade de Caná da Galileia. Porque essa cidade, irmãos, ela está situada a aproximadamente 12 quilômetros a nordeste de Nazaré. Entre Nazaré e Cafarnaum. É onde acontece o primeiro milagre de Jesus. E detalhe é que, eu acho que foi o presbítero Rodrigo que ministrou a mensagem aqui esses dias nesse assunto, né? E muito bem lembrado, o senhor disse uma palavra e eu gravei, que a mãe de Jesus, muito provavelmente, embora não tenha isso na Bíblia, mas muito provavelmente, ela fazia parte da organização daquele evento, não é? Foi isso, né? E de fato, porque quando vocês percebem aqui, a mãe de Jesus já estava no local do evento. É ela que vai, é como se fosse uma encarregada dos serviços. Chegam até ela, fala da falta do vinho, é ela que vai liderar aquela situação e vai dizer, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus vai dizer, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela vira para os seus servos e vai dizer, faça tudo o que ele vos disser. Então dá a entender, de fato, que Maria fosse uma convidada para organizar aquele evento. Irmãos, dá a entender que ela fosse responsável pela organização. Jesus está lá como convidado.
e Jesus leva consigo alguns dos seus companheiros, alguns dos seus amigos. E essa cidade, uma cidadezinha pequena, muito pequena. E aí, quando Jesus chega nessa cidade, o convidado dos noivos, Jesus ele vai fazer a realização do seu primeiro milagre. Ali Jesus está mostrando tanto para aqueles que estavam próximos, quanto para sua mãe, quanto para toda aqueles convidados, que ele era o Cristo. Porque a partir desse momento, nós lemos no versículo 11, que muitos, ou os discípulos, creram nisso. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque esse é o ponto de partida, esse é o princípio, esse é o primeiro milagre de Jesus. Eu já disse aos irmãos que dentre os evangelistas, João foi o que escreveu esse milagre, foi quem detalhou. Você não vai ver isso aqui em Marcos, Mateus, nem Lucas. João é quem fala. Na verdade, João é o evangelho que mais trata da divindade de Jesus. João é quem, dos evangelistas, é quem mais fala do Jesus sendo Deus. Só que Mateus, ele escreve para um povo, Marcos para outro, Lucas para outro. João, ele vai ratificar a divindade de Jesus. É por isso, acredito, que João se atenta a escrever o primeiro milagre de Jesus, colocando ali um ponto de partida. 1.2 vai falar da revelação do Filho de Deus. Porque quando Maria, a mãe de Jesus, ela fica sabendo que o vinho acaba, ela prontamente se dirige a Jesus e vai dizer, não tem vinho. Para ela chegar até Jesus e dizer que não tem vinho, ela sabia, ou pelo menos imaginava, ou cria, tinha fé, que o seu filho poderia resolver aquele problema. Jesus não estava, irmãos, com um pacote de kisuke lá na bolsa, para Maria ter ido até Jesus. Ela sabia que Jesus poderia fazer aquele milagre. O interessante é que os discípulos creem após o milagre acontecido. A mãe não. A mãe antes mesmo de ver Jesus fazer algum milagre, ela já vai dizer, Jesus, nas entrelinhas do texto é mais ou menos isso. Parafraseando filho. Não sei se ela chegou e disse filho, se chegou e disse Jesus, mas vamos imaginar que ela chegou até Jesus e disse, filho, o vinho da festa acabou. Automaticamente está dizendo, você pode fazer alguma coisa? Você pode resolver esse problema? Porque, irmãos, acabar o vinho de uma festa hoje dos nossos dias é diferente de acabar o vinho da festa dessa cultura, nesta época. Porque isso era uma tradição, era da lei isso, estava ratificado na lei. O noivo, que era um anfitrião, isso aqui fala da lei de receber, da recepção das pessoas. Eu esqueci a palavra agora. A lei de receber, de acolher as pessoas. Então, para aquele noivo, para aquela família que estava recebendo essa festa, que estava organizando, isso aqui era uma vergonha que nunca ia passar. Não é como eu e você, irmãos, que convidamos alguém e acaba a Coca-Cola. Acabou, não, irmão, bebe água aí. Não tem Coca-Cola, acabou. Tem como fazer um suco? Acabou a Coca-Cola, espreme umas laranjas aí, faz um suco. Tudo certo, irmãos, não tem problema nenhum. Você pode até não gostar, mas não vai ser um problema que vai manchar a minha família por causa disso. Eu comprei uma Coca, imaginei que ia vir pouca gente, veio muita, acabou, bebe água. É diferente o contexto, irmãos. Acabar o vinho da festa no sentido de acabar a alegria. Era um problema muito sério. E não era um dia de festa, tá, irmãos? Aqui era um dia, se não me engano, 7 dias. Era 7 dias, né? Era 7 dias de festa. Era um problema grande. A mãe está chegando para o filho e dizer, meu filho, o problema é grave. O problema é grande. Não tem como a gente correr em outro. Só você pode. Então a mãe sabe que o filho que ela tem é filho de Deus. A mãe sabe que o filho dela, Maria, sabe que o seu filho é o próprio Deus. Ela sabia da divindade do filho. É por isso que ela vai chegar até Jesus. Dizer, filho, acabou o vinho. Aí naquele momento Jesus ainda não havia
sido reconhecido como filho de Deus. Até aqui, talvez, era reconhecido como um intelectual, um mestre. Até esse ponto, ninguém o conhecia como sendo Cristo, o Filho de Deus. As pessoas o conheciam, até nesse momento, quem estava com Jesus, esse aqui é o mestre de Nazaré, o carpinteiro. Talvez Jesus era um excelente carpinteiro. Esse aqui faz uma mesa como ninguém. Esse aqui é expert em fazer uma cadeira. Isso aqui é a arte ornamental das madeiras, é com ele. Era o carpinteiro. Até aqui, Jesus era conhecido, de repente, pela sua profissão, pelo que sabia fazer com as mãos. Mas a partir da transformação da água em vinho, eles começam a ver o Jesus Cristo, Filho de Deus, que realiza milagres. Amém, irmãos? Os discípulos, então, a partir desse ponto, creem. Imagina, irmãos, os discípulos que estavam andando com Jesus. Talvez não, nosso mestre é intelectual. Conhece a Bíblia, conhece as leis, conhece o Pentateuco, conhece a Torá. Ele tem um conhecimento muito grande. Mas a partir daqui, os discípulos, meu Deus, imagina, irmãos, eles tentando entender. Nunca ninguém, nenhum mestre, ninguém tinha, nem no Velho Testamento, vai ter isso aqui. Aí Jesus transforma a água em vinho, a alegria da casa, a alegria da festa retorna novamente. Imagina a aflição antes, imagina a paz depois. Imagina a tristeza antes, imagina a alegria depois. Imagina, de repente, o choro antes, depois que o milagre acontece, o sorriso no rosto dos noivos. Não sei se, de repente, todos ficaram sabendo o que havia acontecido. O certo é, quem bebeu do vinho, ficou sabendo. O vinho que eu estava bebendo antes não era tão bom, mas de uma hora para outra, vocês trouxeram um vinho aí que eu nunca bebi igual. Esse vinho é excelente, mas porque a mão de Jesus estava envolvida no negócio. Aleluia. Glória a Deus. Então, a partir desse momento, acontece a revelação do Filho de Deus. E, junto com essa revelação, o Filho de Deus, ele traz alegria. Toda vez que Jesus entra em cena, irmãos, alegria acontece. Eu não estou falando de felicidade. É sempre bom dizer, eu vou sempre dizer isso aqui. Quando eu falo de alegria, eu sempre falo aos irmãos, alegria é diferente de felicidade. Felicidade é estado momentâneo. Amanhã você pode acordar com uma felicidade estampada no rosto. Vai de manhã escovar os dentes, antes dá uma olhadinha naquele dinheiro que era para receber e nunca o cidadão paga, aquela empresa não paga, quando você olhou e viu aquele dinheiro cair, o dinheiro das férias, que não pagavam as férias, caiu o dinheiro das férias, você ficou feliz. Meu Deus, o dinheiro que eu estava esperando caiu. Mas aí no outro dia, pagou todas as dívidas que tinha naquele dia, no outro dia, saldo negativo, e aí? Aí ficou triste. Será que isso acontece comigo, irmão? Acontece com mais alguém? Caiu o pagamento. Felicidade. Pagou as contas, pastor Cícero, ficou negativo. Agora, a alegria, irmãos, a alegria ela é produzida pelo Espírito Santo. Porque a alegria, essa é na alma. Alegria é o fato de você saber que, devendo ou não, com doença ou não, chovendo ou não, você é salvo. Tendo problema não, você é salvo. Essa salvação produz dentro da sua alma uma alegria, que só o Espírito Santo dá. É por isso que todo crente, irmãos, ele é alegre. Todo crente tem que ter alegria. Pastor, eu sou crente, mas eu ando numa tristeza, a minha alma, eu não tenho alegria. Não, talvez você não é feliz, talvez você está num dia mau. Mas a alegria de você ser salvo, isso você tem que ter. Porque você pode estar passando por alguns apertos financeiros, você pode ter alguns problemas na família, você pode estar com um problema no seu carro que quebrou e não tem dinheiro para pagar. Isso não pode te tirar a paz. Talvez lhe tira momentaneamente e lhe deixa triste. Mas a alegria da salvação, isso você tem. Ninguém te tira. O diabo não pode tirar, as contas não pode tirar, o trabalho não te tira, os problemas pessoais não tira, porque você tem paz na sua alma. Essa é a alegria produzida em nós pelo Espírito Santo. É o que o Espírito Santo produz em nós. É por isso, irmãos, que o crente é alegre. Tem um corinho que
eu não vou nem arriscar cantar, mas a minha esposa sabe, ela poderia até cantar esse corinho, que diz: quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Qual é o resto? É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. É na oração que a tristeza vai embora. Tem mais aí que eu não vou cantar. Então, irmãos, a alegria é produzida através de Cristo, quando Jesus entra na vida do crente. Quando Jesus entra na vida do ser humano, o camarada, é por isso que você vai ver, o camarada era até bem resolvido financeiramente. Tinha um poder aquisitivo até bom, mas era triste. Era amargurado da alma. Jesus entra na vida dessa pessoa, automaticamente a alegria lhe entra na alma e ele é feliz. A pessoa estava no mundo, escravizada pelo diabo, escravizada pelos vícios, mas aí Jesus entrou na vida dessa pessoa. Agora ele é de fato alegre, porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo. Ele é salvo em Cristo Jesus. Por isso você não deve aceitar, irmãos, viver uma vida amargurada, triste. É só você pensar: eu sou salvo. Isso aqui que eu estou passando é momentâneo e passageiro. Logo, logo eu vou viver eternamente com Cristo. É por isso que você tem que olhar os problemas presentes e comparar com o que há de vir. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18. Coloca aí, Romanos capítulo 8, versículo 18. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados. Coloca aí, raparão, Romanos capítulo 8, versículo 18. Meu Deus, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Sabe o que significa isso, irmãos? Hoje, você está passando algumas aflições, algumas perseguições, tristezas, angústias. Quando você estiver para baixo, faça uma comparação com o que está sendo preparada por você. Compare com a glória que há de ser revelada sobre a sua vida. Compare com as bênçãos de Deus vindouras. Aí você logo vai perceber: o que eu estou passando hoje é muito pequeno para me fazer viver cabisbaixo, triste e abatido. Eu vou levantar minha cabeça, dar glória a Deus, porque o que está por vir é muito maior. Amém, irmãos? O Filho de Deus traz alegria. Quando Jesus entra, a tristeza, irmão, salta de alegria, porque no casamento a família toda triste, os convidados cheios de expectativa. Jesus entra em cena, transforma a água em vinho e automaticamente a alegria está no meio desse povo, no meio desses convidados, porque Jesus, quando entra numa família, Jesus, quando entra numa casa, Jesus, quando entra numa vida, automaticamente essa pessoa passa a ter alegria. Aleluia. O pastor Dilmo faz um comentário aqui, pastor Dilmo dos Santos, que era cerca de 69 litros por pote, talha. Eu disse isso aqui aos irmãos. Eram inúmeras talhas. Então imagina, irmãos, a quantidade de vinho que Jesus está produzindo. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Jesus não vai fazer um milagre pela metade. Jesus está transformando o milagre com abastança, para que aquele povo possa ter alegria, mas não uma alegriazinha pequena, não, era alegria, irmãos, para terminar aquele evento debaixo da graça, como a gente costuma dizer, né? Alegria com abundância. Vamos para o ponto 2, a pedagogia de Jesus. E aí no 2.1, nós aprendemos que nós devemos levar as nossas necessidades a Cristo. O que a mãe de Jesus está ensinando para nós? Há um problema, há uma necessidade, leva a quem pode resolver. A mãe de Jesus recebe o problema, identifica o problema, faz o diagnóstico do problema e ela entende: eu não posso resolver, então eu vou levar o problema para quem pode, meu filho. Hoje, irmãos, conosco não é diferente. Tem um problema, mas um problema que é insolúvel para você, você não consegue resolver, você não consegue fazer nada para resolver, então você conhece alguém que pode entrar com providência e resolver para você. O problema é extremamente difícil. Já tentei de todas as formas e não consigo fazer nada. Jesus pode. Aprenda com Maria. Acabou o vinho, ela não podia fazer nada, ela pega e leva a causa, leva o problema a quem pode resolver. E diz a Jesus: acabou o vinho, não tem mais vinho.
Aí Jesus faz o milagre, mas por quê? Foi levado até ele a necessidade. Se ninguém tivesse falado nada com Jesus, Jesus não ia fazer. É por isso que em algum texto da Bíblia, acho que é Pedro, vai dizer, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira carta de Pedro, né? Lançai sobre ele, lança sobre ele todas as vossas ansiedades. É o mesmo que dizer, leve até ele. Está passando por alguns problemas, está orando, continue fazendo. Você está colocando aos pés de quem pode de fato resolver. Acho que é Mateus 11, 28. 11, 28, né? 1 Pedro capítulo 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se tem um que cuida, irmãos, é ele. É Jesus. Lança aos pés do Senhor a necessidade que você tem. Não sofra sozinho, não. Lança, ore. Apresente-o a Deus. Apresente ao nosso Senhor. Porque Ele pode resolver as nossas. Ele pode entrar com providência. A obediência e milagre é um ponto a ser destacado aqui. Porque, dentre tudo que nós falamos aqui, eu acho que o ponto principal, depois do milagre, é a obediência. Depois do milagre é a obediência. Quem poderia fazer o milagre era Jesus. E o detalhe, irmãos, é que você já parou para pensar? Jesus precisava dos servos para fazer o milagre? Jesus precisava da ação humana? Ele poderia fazer nascer água dentro daquelas talhas, irmãos. Na verdade, ele não precisava nem das talhas. Mas então por que Jesus precisa mandar que pegasse 6 talhas, enchesse de água? Porque talvez você já saiba disso. O que está ao meu alcance, o que está ao seu alcance de fazer, não espere que Deus venha fazer, não, é você que tem que fazer. O milagre, irmãos, ele é gerado através da minha ação e da ação de Deus. Já ouviu falar naquela lei da física, que toda ação gera uma reação? O milagre vai acontecer quando você agir, quando você se posicionar, quando você for obediente. O grande problema é que tem muitas pessoas que, ao achar que Jesus ele é dono do milagre, pode fazer todas as coisas, então é abracadabra. Não é uma palavra mágica. Não é dizendo uma ordem, dizer apareça. Não é assim, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, bem grotesco aqui. Eu preciso muito de um emprego. Então eu vou para o círculo de oração, vou orar, e o emprego vai bater na porta da minha casa. Você tem fé para isso, irmãos? Amém. Mas eu aconselho você, além de fazer isso aí, entra no LinkedIn, crie um currículo, poste o seu currículo, avise que você está precisando, entre em contato com seus amigos, a rede de contatos, que tem uma palavra em inglês para isso aí que eu esqueci. O network, chama, é isso aí, network. Avise. Vou dar um exemplo para vocês aqui meu, irmãos. Todo culto eu tenho que falar um exemplo meu, né? Eu estava desempregado numa época, quando eu estava lá no meu sogro. Falei isso aqui uma vez. Mas sabe por que eu fiquei tanto tempo desempregado? Porque eu esqueci de falar para os amigos que eu estava desempregado. Aí um dia, eu comentei com alguém, que esse alguém comentou com outro alguém, que esse outro alguém falou comigo, mas como assim? Eu estou precisando de você e você não me avisa. Aí eu estava lá orando, pedindo que Deus revelasse. Não, irmãos, nós também tem a nossa parte. No milagre que Jesus está fazendo aqui, transformando água em vinho, tem a função que Jesus faz, o milagre é com ele. Mas tem a parte do pegar as talhas, encher de água, levar ao mestre-sala. Não é Jesus que pega, não, mestre-sala, eu trouxe aqui água, aqui eu vou transformar, bebe. Não, Jesus está usando a mão de obra local. Jesus está pegando a mão de obra que ele tinha, fala para juntar as talhas, encher de água, e não era pouca água, era muita água. Jesus está falando para eles, faça isso, faça aquilo, eles estão obedecendo, na medida da obediência, Jesus está gerando um milagre. O grande problema, irmãos, é que tem muitas pessoas que são necessitadas do milagre. Quer que Jesus faça tudo, mas não consegue fazer nada. Quer viver milagres, mas não consegue se posicionar. Quer viver milagres, mas não quer viver uma vida de obediência. Quer viver milagres, mas não consegue se levantar e ir atrás, correr atrás.
Às vezes tem um sonho, eu vou entrar em áreas aqui, talvez seja o Espírito Santo colocando isso no meu coração. Às vezes tem um sonho de ser um empresário. É o meu sonho. Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai. Mas você está se preparando? Está estudando? Está fazendo algum tipo de curso baseado naquilo que você sonha, que você quer? Ou será que você tem fé o suficiente para dormir um dia e acordar com as ideias na cabeça do que você... Talvez pode ser que isso aconteça. Mas talvez o que Deus está querendo, irmãos, é que você se posicione, se prepare. Porque Deus lhe deu sabedoria, conhecimento, deu uma escola técnica próxima, uma faculdade, alguma coisa tem. Se prepare. O que Deus vai fazer é aquilo que você não pode fazer. A parte do transformar a água em vinho cabe a Cristo. Mas a parte de preparar as talhas, encher de água, levar o mestre-sala, cabe aos homens. E às vezes nós, para viver alguns milagres, tem a parte que cabe a nós. Tem algumas coisas que é eu e você, se levantar, orar, se posicionar, pedir a Deus, correr atrás, acordar cedo todo dia, trabalhar. Mediante o seu esforço, Jesus vai gerando milagres, Jesus vai transformando, Jesus vai fazendo. Agora fica dormindo até 10 horas. Nada contra com quem dorme, talvez você bode, fique tranquilo. Mas talvez, irmão, você faça um esforço. Se esforce mesmo. Pastor, mas eu já tenho me posicionado, acordo todo dia cedo, trabalho duro. Deus está gerando milagre através do seu esforço. Logo você vai perceber Deus trabalhando, e quando chegar a parte de Deus fazer, fica tranquilo que você não vai precisar botar a mão. Porque o que Deus tem para fazer é Ele que faz, você não faz nada. Agora, o que é para você fazer, Deus não vai também pôr a mão naquilo que é para você fazer. Lembra de Naamã, irmãos? Vou dar outro exemplo aqui, eu acho que tem isso na revista. Naamã tinha tudo para viver o milagre. Mas se ele não obedece, se ele não vai até Israel, se ele não vai até o Rio Jordão, se ele não mergulha 7 vezes, ele ia morrer com aquela lepra. Morreu, mas não foi de lepra, morreu de outra coisa. Tem a parte do homem fazer, irmãos. Naamã só viveu o milagre depois que ele obedeceu, depois que ele foi. Tem rios melhores lá de onde eu vi. Mas você já está aqui, rapaz. Que custa obedecer o que foi lhe falado? Mergulhe 7 vezes, mergulha uma, está vendo aqui, ó? Continua, não tem nada, mergulha 2. Está vendo aqui, ó? Do mesmo jeito. Quando ele mergulha a 7ª vez, aí ele viu o milagre sendo produzido na vida dele. Cada ação gera uma reação, irmãos. Aprenda isso, cada ação gera uma reação. Tudo ou todo o seu esforço que você está fazendo, seja ele na área profissional, seja na área familiar, na área espiritual, tudo que você se esforça, se empenha em fazer, Deus, em contrapartida, ele entra com providência e age. Deus faz. A parte de Deus é com Ele. Quando você se posiciona em obediência e faz a sua parte, Deus faz a dele. O seu esforço hoje está produzindo milagres. Você vai perceber logo que o que você faz, Deus produz. Sabe essa sabedoria que você tem na sua área profissional? Foi de você acordar cedo, se dedicar ao seu trabalho. Deus entrou com a saúde, lhe deu força para você acordar todos os dias. Tem a parte de Deus. Se não fosse Deus, irmãos, não é você. Deus está entrando no cuidado seu, nos livramentos, na saúde, na sabedoria. E você, baseado no esforço, Deus está lhe capacitando a cada dia. Lembra você, na sua área profissional, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o seu conhecimento naquela época e hoje, se não lhe houvesse a saúde, você teria o que tem hoje? É a mão de Deus, cuidando, lhe guardando, te ajudando, para você fazer mais, para você se esforçar mais. A nossa vida, irmãos, enquanto aqui vivemos, é assim, é de esforço mesmo. Descanso, irmãos, é no céu. Descanso é lá. Enquanto nós estivermos aqui, se prepare para todos os dias para a labuta diária. Acordar cedo, correr atrás, buscar. Enquanto isso, Deus está agindo. Enquanto você está juntando talha, enchendo talhas, Jesus está gerando milagre. Enquanto você está em obediência, Jesus está gerando milagres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência gera milagres. Eu poderia, irmãos, resumir tudo isso aqui. A obediência gera milagres. Se você não for obediente, você não vai viver milagres. Se você não aprender a obedecer a Cristo naquilo que lhe é ordenado para fazer, sinto muito,
você não viverá milagres. Principal ponto para se viver milagres, irmãos, é a obediência. Obedecer a palavra de Deus é fundamental para alcançarmos os resultados desejados. Obedecer a palavra de Deus é fundamental para eu e você alcançar os resultados desejados. Tudo que você faz na sua vida, lembre-se, obedeça a palavra de Deus. Tem alguma coisa que no meio do caminho lhe veio, apareceu para você fazer, contraria a Deus, o Espírito Santo é contra a palavra, afaste-se dessas coisas. Porque se você for obediente, fiel à palavra de Deus, Deus ele honra, ele vela por sua palavra, ele vai te abençoar. Pastor, mas é um negócio muito bom, é contra a palavra? Fere os princípios? Se afaste. Se afaste dessas coisas, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Mas é uma oportunidade excelente. Deus tem oportunidade muito melhores se você viver debaixo da obediência. Entre comer, passar algumas necessidades obedecendo a palavra, escolha essa parte. Porque depois disso, Deus vai te abençoar. Estou falando, irmãos, de propostas. Eu estou falando de, às vezes, algumas opções que nós temos no nosso dia a dia. Escolha obedecer a palavra de Deus. Porque quem obedece a palavra de Deus, irmãos, vive, saboreia milagres que ninguém consegue saborear. Vive coisas extraordinárias. Aleluia. Jesus aqui, irmãos, ele mostra a sua divindade. Jesus ele vai mostrar a sua divindade para todos aqueles que estavam naquele recinto, mostrando que ele é o Filho de Deus. E eu quero encerrar esse ensino, ou esta aula hoje, dizendo para você que, baseado na história que João narra, baseado nessa história narrada por João, tudo que nós devemos tirar de lição aqui hoje, é que para vivermos milagres, precisamos obedecer, precisamos agir, fazer a nossa parte. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Às vezes, mas dá muito trabalho, pastor, é muito cansativo, só está eu aqui enchendo essas talhas. É muita coisa, faça. Porque quando você concluir a tarefa, Deus vai fazer milagres. Está demorando, pastor? Continue obedecendo. Enquanto você obedece, Deus está gerando milagres. Você já ouviu aquela frase, irmãos? Deus não precisa preparar nenhuma bênção. Deus não está preparando bênção para ninguém. Esse negócio de Deus está falando comigo e está preparando uma bênção para você. Não, irmãos, esquece isso. As bênçãos já estão preparadas. É eu que preciso atingir o nível de obediência para alcançar essas bênçãos. É eu que preciso me adequar para receber essas bênçãos. Deus já tem bênçãos, irmãos, preparadas para todos nós. Só que tem bênçãos que são condicionadas ao nível de obediência, a firmeza, a constância. Quando eu e você é constante e obediente à palavra de Deus, eu vou alcançando níveis e vivendo essas bênçãos. É baseado na nossa obediência, é baseado na nossa vida diária. O grande problema é que a gente acaba desistindo muito rápido. Começa algo e não consegue terminar. Começa uma campanha e não consegue terminar, porque parece que ao findar essa campanha eu tenho que receber o milagre. Termina a campanha e não recebeu. E aí, vai desistir? Continue. Talvez Deus está te preparando para você viver algo muito maior. Você não está entendendo, pastor, mas já foi 3, 4 campanhas. Faça mais, porque Deus está te preparando. É no processo dessas campanhas que Deus está te preparando para viver algo extraordinário. Você não consegue entender isso. A sua ótica é materialista. A sua ótica é curta. A sua visão é pequena. Deus está te preparando para algo muito maior. Aleluia. Eu sinto Deus falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. É para você se preparar mesmo. É luta, é choro, é constância, mas é isso mesmo, Deus está te preparando. Eu já contei aqui umas historinhas aqui, irmãos, que eu ouvi há muitos anos num livro que eu li. Um dia Deus apareceu para um camponês e disse para ele, todos os dias cedo, talvez alguém já leu isso aqui, todos os dias de manhã você vai acordar, o primeiro ato que você vai fazer pela manhã, é você sair da sua casa e ir ao alto da montanha, tinha uma enorme rocha.
Você vai colocar todas as suas forças naquela rocha. Empurre ela. E assim esse camponês fez por longos anos. Todos os dias, acordava de manhã, primeira coisa que ele fazia, caminhava até o alto da montanha e ia lá, colocava toda a sua força empurrando aquela rocha. Um dia, depois de muitos anos, o diabo apareceu para aquele camponês e disse: você é um tolo mesmo, né? Você é muito burro. Há quanto tempo você está empurrando essa rocha? Tem muitos anos. Olhe para as marcas aí, quantos milímetros você já movimentou dessa rocha? Ele olhou em volta, e é mesmo, nem me dei conta. A rocha está intacta. Não se movimentou em nada. Aí o diabo disse para aquele moço, para aquele camponês: está vendo como Deus te enganou? Deus te enganou durante todo esse tempo. Você ficou todos esses anos empurrando essa rocha, e a rocha não se movimentou. Ele voltou de lá decepcionado. Disse: como eu fui tolo. Deus está brincando comigo. Será que Deus não sabia que eu não conseguiria movimentar essa rocha? Por que Deus brincou comigo? Amanhã eu não vou empurrar aquela rocha e nunca mais eu volto lá. No outro dia ele não foi. No segundo dia também não foi. No terceiro dia Deus aparece para ele. Aí quando Deus aparece, ele: eu queria falar com o senhor mesmo. Porque o senhor me enganou. O senhor foi muito cruel comigo, Deus. Porque o senhor me enganou. Mas como assim? Em que eu te enganei? O senhor disse para eu movimentar a rocha. Eu fiquei tantos anos empurrando e aquela rocha não se movimentou em nada. Deus disse: que dia foi que eu disse para você movimentar a rocha? Eu nunca disse para você movimentar a rocha. A ordem é: empurre a rocha. Faça força na rocha. Aí Deus fala para aquele moço: agora olha para os seus braços. Olha para os seus bíceps, tríceps. Olha como você está mais forte. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus falou uma coisa, mas o que Deus falou foi outra. Pastor, eu estou como esse camponês, só empurrando a rocha. É isso que Deus quer. Porque enquanto você empurra a rocha, você está sendo fortalecido. Você está ganhando força, estrutura. Deus está te preparando para viver algo maior. O grande problema é que a gente faz esforço um dia e acha: não, já está bom. Não vai dar certo. O meu esforço não está surgindo efeito. Não é o seu esforço que vai fazer surgir efeito. É baseado no seu esforço que Deus vai operar. É isso que você precisa entender. Faça a sua parte. É só empurrar a rocha. Deixa que o movimentá-la é com Deus. Quem vai movimentar é Deus. O que você precisa fazer é todos os dias fazer esforço. Faça esforço. Porque enquanto você está fazendo esforço, Deus está te fortalecendo. Você está ganhando estrutura, você está ficando mais forte. Vai chegar um dia que você vai olhar: mas como eu estou forte? Foi porque você ficou anos e anos se preparando. E esse preparo lhe deu fortalecimento. É isso que Deus quer de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, nós já vamos encerrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que pode, irmãos, aplauda ao Senhor Jesus.